Eu nunca que eu ia trair as pessoas que tá ao meu redor só por causa de dinheiro. Se eu gostasse de dinheiro, eu fazia isso, traía. Interpretação, nota 10. Nem me manifestei, eu tô me manifestando hoje, falando hoje porque passou esse tempo todo, eu só apanhei, essa é a verdade. Vocês viram aí, até hoje eu só apanhei e não falei um A. Atuação dramática, nota 10. Eu não gosto nem de falar, cara. Chororô, nota 10. Salve, salve, depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Vocês são mais ricos que o Zeca, chorando, que levou o nome do Santos pra seleção. Mas estamos aí pro resenha 36. Sim, resenha em clima de carnaval, né? Em meio folia, meio ressaca, mas... Tamo aí, ó. Aquele sentimento que a gente conhece, Abadá, né? Presente, único abadá possível. Muitos assuntos pra falar, a gente já vai começar pedindo desculpas pra vocês, porque a gente anunciou o Lucas Zelarayan. A gente tinha um contato muito próximo do agente do jogador e ele nos deu 100% de confirmação que estava fechado, que o Zelarayan já estava embarcando para o Brasil, porém não sei te dizer aonde que foi o erro. Depois disseram que estava acertado, que o Tigres fez algumas exigências, que o Santos atendeu, mas aí eles mudaram as exigências, que foi uma negociação muito complicada. E a gente conseguiu entrar em contato com o irmão do Lucas Zelarayan, o Marcos Zelarayan, e ele confirmou que o Lucas não vem mais e que já foram encerradas as negociações. Então já vamos dar não em primeira mão, né, mas vamos confirmar que não vem mais e pedir desculpas por a gente ter anunciado precipitadamente, que acabou sendo um erro de comunicação. Então pedir nossas sinceras desculpas. Eu acredito que, o Lucas Zelarayan deve ter dado uma olhadinha no elenco, ele viu assim, Caju. Cara, Cachu? Eu não vou ser dupla de time com esse jogador muito ruim, muito malo. Não, mas... Não, Cachu não. As negociações acabaram, como o Rafa falou, o Zelarayan não vem mais pro Santos, então ainda tinha essa possibilidade, né? O presidente do Tigres falou que por empréstimo não liberaria ele em hipótese alguma, e o Santos só poderia pegar ele por empréstimo, né? Pelo valor altíssimo de compra dele, e poderia ser um risco também. E teve relação também que o Tigres estava tentando contratar um jogador que ia substituir o Zelarayan, também não conseguiu contratar esse jogador, e aí eles preferiram não liberar ele. E o Zé Carlos Pérez falou, né, que estava negociando com o Zelarayan, que tinha um plano B que jogava no Brasil. Falou algo como 10 dias pra anunciar. Então acho que daqui a uns 100 dias estamos aqui na contagem, né? Bota aquele meme, tipo, eu esperando o Santos anunciar um novo meio armador, aqueles esqueletos assim. Que sempre é assim, né? O presente de Natal de 2017 veio em 2018. Sim. E vamos comentar agora então uma negociação que tá rolando faz tempo, que a gente já tinha falado aqui, que é a do Lucas Veríssimo com o Spartak Moscou. E que aparentemente também tá próximo de melar a negociação. Bem próximo. E tudo ocorreu devido à varzeabilidade do Santos, né, e dos agentes do Lucas Veríssimo. São muitas histórias, né, muitas versões, mas a história que saiu na mídia, né, que os representantes do Veríssimo chegaram na Rússia, foram falar com o Spartak falou, não, mas já tem uns agentes falando aqui negociando. É história de mídia, assim, mas eu não me surpreendo nada se isso for verdade, tratando-se que o do Santos Santos. Autorizou um empresário italiano, qualquer porra assim. Sei que deu uma confusão, ou seja, não foi pelo futebol, não foi pelos valores, foi simplesmente porque deu uma confusão aí entre quem que era representante do jogador. Tanto que até teve uma época que o próprio Veríssimo postou no Facebook dele, nas redes sociais dele,
quem que eram os verdadeiros agentes, quem que podia negociar com ele, porque tinha muita gente se passando por agente do Veríssimo. Uma bela fantasia de carnaval, né? Sair agora na rua de agente De agente de Veríssimo, vamos comprar nossa fantasia, bloquinho dos empresários do Veríssimo. Vai ser maior que o Casa Comigo. Não, a coisa mais fácil é se fingir de agente. Seria uma boa venda, né? A gente ia vender ele por 7,5 milhões de euros e ainda ficaria com 10% de uma venda futura. Então a gente perdeu uma oportunidade de negócio, porém ficamos com um belo zagueiro. Agora vamos falar de Vitor Ferraz. Tá circulando por aí que as negociações entre ele e o São Paulo estão bem avançadas, né? Sim, o São Paulo voltou a ir atrás dele depois que ele foi vaiado pela torcida do Santos. Já era um sonho antigo do São Paulo. Sim, e agora com isso... O Dorival gosta muito do futebol dele. E a gente tá bem servido de lateral direito. Tendo Daniel Guedes e Vitor Ferraz, eu acho que a gente tá muito bem. Se perder o Vitor Ferraz para o São Paulo, a gente tem que conseguir algo bom em troca. O que saiu na mídia é que o São Paulo ofereceu o Júnior Tavares, quem mais? Era mais um, não era? E o Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes, que ainda é uma promessa, mais um pouco de dinheiro, mas os dois jogadores viriam por empréstimo. Então acho que ainda é um pouco complicado. O Júnior Tavares é um bom lateral esquerdo, eu acho que poderia suprir uma carência do time do Santos, mas eu acho que o Vitor Ferraz é um jogador que tem status de titular, tem status de um dos melhores laterais direitos do Brasil, então a gente tem que trocar com o São Paulo por um jogador que venha para ser titular. Já eu acho que o tempo dele ser considerado um dos melhores jogadores do Brasil ficou um pouco para trás, mas para 2015 e 2016, agora essa disputa entre ele e o Guedes vai ficar muito boa, mas eu acho que o futebol dele caiu muito também. Mas eu acho que, apesar de o futebol dele ter caído, lateral direito é uma posição de muita carência no futebol brasileiro. Ainda são muitos poucos laterais direitos que passam confiança no mercado, e por isso o Santos não pode trocar ele por empréstimo de refúgio do São Paulo. Tem que trocar com um jogador que chegue para jogar, para ser titular. Então procurar algum meia, algum volante do São Paulo, um lateral direito eles não tem. O Júnior Tavares até seria uma boa para lateral esquerda, mas não por empréstimo, né? Mas comentem aí, o que vocês acham dessa possível negociação? Vocês são a favor? Vocês aceitariam Júnior Tavares e Lucas Fernandes em troca de Vitor Ferraz? Dando continuidade ao mercado da bola, a gente viu que também pintou nessas últimas semanas o nome de Messinho Gabriel na Vila Belmiro, né? Com essa saída do Lucas Lima, essa longevidade, carência, né, do meio de campo. E também é o fato da negociação com o Zelarayan esfriando, né? Agora foi decretado que ele não vem mesmo, mas nesse tempo que ainda estava negociando poderia vir. Ainda surgiu o Marquinhos Gabriel como um plano B, né? Porém o Marquinhos Gabriel foi apenas uma especulação, um nome que surgiu, não tem nada de oficial. E ele deu uma entrevista nessa semana falando que não descarta uma vinda pro Santos, mas que é uma questão de negociação, que ele tá bem lá na gambazada, mas que havendo uma negociação que seja boa para os dois clubes, ele viria. Eu acredito que não vai vir. Eu também acredito que ele não vai vir. É bom deixar ele se ferrando um pouco lá, né? Porque ele trocou o Santos. Eu acho assim que se ele viesse até seria uma boa, mas é um jogador que a gente não pode gastar dinheiro com multa rescisória de jeito nenhum. É um jogador que a gente não sabe em quais condições chegaria, se iria jogar bem ou não. Já se mostrou muito ingrato ao Santos. E que eu acredito que não vai vir, porque o Corinthians não vai querer reforçar um rival fazendo um empréstimo de graça, e o Santos não vai querer comprar o jogador. Então é uma especulação que surgiu aí na mídia e a gente tá só dando a nossa opinião. E o Carille também falou que ele não liberaria o Marquinhos Gabriel se ele também não tivesse, se não viesse pra ele uma boa opção também, não, né? A gente manda o Caju. Imagina, o Carille recebe assim, pede demissão do Corinthians. O Carille até mudar de profissão. Seguindo aí, mercado da bola, a gente vai fazer alguns esclarecimentos, né, sobre o caso Paulo Henrique Ganso, que tá por rescindir o contrato dele com o Sevilha da Espanha. O Ganso ele não estava sendo aproveitado, na verdade, desde que ele chegou, né? Ele jogou poucas vezes e ele não foi inscrito na Champions League, na próxima fase. E isso foi meio que a gota d'água para ele, então o agente dele, que se não me engano é o irmão dele, viajou para Sevilha essa semana para tentar um acordo e rescindir com o Sevilha. E o que tem saído na mídia é que os prováveis destinos dele vão ser ou algum time do Brasil ou algum time dos Estados Unidos. E o Ganso estando livre assim, o nome dele acaba sendo especulado no Santos, sai na mídia.
mas pelo que a gente conseguiu apurar, não tem nada, não aconteceu nada, não tem negociação nenhuma. E não sei, a gente até perguntou pro pessoal se aceitariam o Ganso de volta ou não. Por mim, eu acho que não pagaria nada acima do teto pra ele. Porém, ele vindo assim no teto, aceitaria numa boa, porque é um cara que tem história no Santos, é um cara que tem futebol, e que no futebol brasileiro ele sobra ainda. E agora vamos falar sobre esse possível interesse do Santos no centroavante Ramon Ábila, atualmente no Boca Juniors da Argentina, jogador que teve passagem pelo Cruzeiro do Brasil e onde ele jogou melhor foi no Huracan da Argentina, né? Um bom jogador. Ele é um jogador muito forte, né? Era um cara que tinha uns lances que, o goleiro do Cruzeiro dava um bicão pra frente, ele abria a capa do Batman, ficava assim, prendia o zagueiro nas costas a jogada inteira, virava, fazia o gol. Sim. Um jogador que era muito raçudo, fazia alguns gols. E, lógico, acho que cairia bem nesse time do Santos, né? Pra revezar com o Sacha e acabar de vez com o Rodrigão. Sim, acabar com a era Rodrigão no Santos, mas vale ressaltar que, enfim, a gente não sabe muito bem da veracidade, né, dessa notícia, do interesse do Santos. Saiu em alguns jornais, em alguns meios importantes, né, alguns meios conhecidos. Sim, porém, por enquanto é mera especulação, não tem como a gente cravar nada, como ter nenhuma expectativa muito alta, porque a princípio é só uma especulação, é um nome soprado lá no CT do Santos. A gente não sabe o que está acontecendo direito, porque o Gustavo Vieira, ele tem essa política de negociar em sigilo. Então a gente simplesmente torce para ele estar negociando, né? Sim, seria um belo reforço, na minha opinião, Ramon Ábila. Jogador, parece o Corcunda de Notre Dame, né? Você vê que ele não tem pescoço, assim, mas ele faz muito gol de cabeça também, se posiciona muito bem, já fez vários golaços. Experiência de Libertadores também, seria um jogador bem interessante e praticamente fecharia o elenco para centroavante, para questão no ataque, assim. Sim. Que a gente já abordou várias vezes, que, a gente precisa sim de um centroavante também, mas a grande prioridade é um meia armador, né? Um meia central, assim, para suprir a carência. 10, né? Um camisa 10. Mas o Ramon Ábila seria bem-vindo, né? Claro, dentro dos valores do Santos, obviamente, né? Mas seria um jogador interessante aí, caso pudesse pintar no Santos. É carnaval, é época de dar minhacher, é época de sumir, de dar uma fugidinha, de não dar satisfação pra ninguém, só sumir do mapa, assim. Então vamos falar, né, de Diogo Vitor. Finalmente o Santos renovou o contrato com ele, depois de um grande imbróglio, né, depois de uma grande enrolação, tá renovado. Dá uma fugidinha. Sim, ele deve ter fugido na hora de renovar também, acho que foi Não isso. acharam ele pra assinar o contrato. Ele falou que a avó tinha morrido, aí ligaram na casa dele de novo, a avó que atendeu. Esse aí é o rei do Minhacher lá na Vila Belmiro. Vai ter algumas chances no profissional, eu acredito. E o cara é um meio armador, né? Uma nossa maior carência, então tem que ter oportunidade. Vai que o cara não sente a camisa, o cara não sente o peso do profissional. E o Jair já falou que quer contar com ele, já abraçou o menino, né? O Jair Ventura. Então, o Diogo Vitor aí com o contrato renovado finalmente. E o Santos também rebaixou alguns jogadores aí para Santos B, Sub-20, enfim, Sub-17. São os casos de Ian, Diego Cardoso, Stefano Yuri, Fernando Medeiros, voltaram para o Santos B. Vitor Ian e Lucas Lourenço para o Sub-17. E o Emerson Barbosa, aquele lateral que acho que entrou na última rodada contra o Avaí, vai trabalhar com o Sub-23 até a representação do Sub-20. E agora vamos às atualizações, né, das informações sobre o olho do Bruno Henrique, né, que foi um caso muito sério, bem mais sério do que a gente imaginava. Somaram-se 5 lesões no olho dele. Não, acho que foi o lance mais ridículo da história. Tipo, o primeiro lance do primeiro jogo, uma bola de bosta raspou no olho dele e fudeu tudo. E ele tá aí, né, ainda não tem um prazo para quando ele vai voltar. O último diagnóstico médico dele constatou que pelo menos por mais um mês ele tá fora. A gente não é especialista em olho, a gente não é especialista em retina, mas algumas pessoas mais próximas da especialidade ainda falaram que um mês é muito pouco para essa volta. Eu sei que a gente tentar ver o lado bom é o Santos tentar pegar entrosamento e jogar sem ele, e depois o time vai melhorar quando ele chegar. Então não vai ser algo do tipo, se o Bruno Henrique já tivesse agora, provavelmente o Santos ia ficar só chutando a bola na direção dele. Então é bom o time começar a construir formas de jogar sem o Bruno Henrique, pegar um entrosamento sem o Bruno Henrique, e depois quando ele entrar ele vai ser o diferencial pelo lado esquerdo.
Mas é muito azar. Só acontece com o Santos mesmo esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus, vai se fuder. E também, ele já, aproveitando que ele já tá fora dos 5 primeiros jogos da Libertadores, né? A Libertadores ele já iria perder de qualquer jeito. Agora é o tempo dele se recuperar. A gente espera que o quanto antes... Que ele volte para as finais do Paulistão e que o Santos esteja nas finais do Paulistão. Eu tô com muito medo. Tá difícil essa foda. Tá difícil. Tá foda. Pode até ser que ele lesionou o olho, vem do Caju treinar, né? Na verdade, a gente não tem como saber muito bem se nos treinos ele agravou a situação do olho dele vendo do Caju titular. Mas é isso aí, essas são as últimas atualizações do Bruno Henrique, que vai jogar sim com óculos do Davids, mas a gente ainda não sabe quando vai ser esse retorno dele. Bom, enquanto alguns realmente têm gratidão, perguntam o que seria de mim sem o Santos, outros já perguntam o que seria do Santos sem mim, achando que é alguma coisa. É o caso do Chorão Zeca, né? Essa questão aí da liminar dele, né? Das declarações que ele deu na imprensa. Ele resolveu finalmente se pronunciar sobre toda a turbulência que estava ocorrendo desde o ano passado, a partir do momento em que ele foi agredido no aeroporto, ou até antes disso, né? Clima já um pouco mais tenso entre ele e Santos, ele e torcida. Ele é a gestão do Modesto, né? Ele falou que o Modesto tentava manipular ele. Eu acho que tava todo mundo errado, né? A diretoria no atraso em pagamentos, a diretoria na gestão da carreira com o jogador, a torcida e o jogador. E o jogador foi burro também, que a gente já falou várias vezes. Ele podia muito bem ter jogado mais 2 meses no Santos, acabado o Brasileirão e ter sido vendido agora. Mas ele estando na justiça piora muito a situação para ele, tanto que ele não consegue acertar com nenhum time. Ele foi até a Girona para negociar lá na Espanha, não foi contratado. Chegou bem perto do Flamengo e não acertou. Ele ganhou uma liminar, então ele está com uma situação que ele poderia assinar com outros clubes, mas assim que o Santos conseguir uma outra liminar, quem tiver contratado o Zeca vai ter que pagar 150 milhões de reais se for um clube brasileiro, 200 milhões de reais se for um clube estrangeiro. E nenhum clube vai tomar esse risco pelo Zeca, porque apesar de o Zeca ser muito bom, ele não é um cara que custa 200 milhões, um cara que vai chegar e mudar o patamar de um time. É um grande lateral esquerdo-direito, mas que não vale essa grana. Ele falou agora que não vai jogar mais pelo Santos, então o Santos vai cobrar dele esses 150 milhões. Então eu acho que é um episódio que ainda vai durar muito, ainda vai dar muito o que falar. E palhaçada, né? O Zeca falar que levou o nome do Santos pra seleção. A gente sabe também que o Zeca sempre foi um jogador também um pouco mimado, né? Várias vezes ele já se revoltou contra a torcida, comemorou o gol, mandando a torcida ficar quieta, como se ele tivesse ganhado tipo a Libertadores pelo Santos, como se ele fosse um grande ídolo do clube. A gente também entende que a torcida do Santos é uma torcida chata, é uma torcida que muitas vezes não muito comparece no jogo e faz pouco. Mas também nada justifica essas atitudes do Zeca. Ele tem que ter a cabeça no lugar e saber, cara, que meia dúzia de torcedor xingando ele assim também não é pra ele chegar pra torcida e mandar calar a boca pro estádio inteiro também. E acho que principalmente pensar na carreira dele, né? Quanto uma ação dessa prejudicou a carreira dele, vai ficar marcado assim pra sempre. E eu espero realmente que ele se foda, porque ele pediu isso. Ele pediu isso também, se ele fosse um pouco mais esperto, mais grato ao Santos, não teria esse fim, né? A gente, eu gostava bastante dele, admirava muito ele. A gente nunca criticou ele no Santos Depressivo em post, nem nada. Nunca. A gente sempre foi, muito apoio pro Zeca, mas depois dessas declarações, depois desse cinismo que ele demonstrou em frente às câmeras pra fazer essa coletiva. Até o Zequinha Depressivo. A gente vai ter que trocar de nome agora do Thiago, né? Ele também sumiu. Mas enfim, espera aí que o Zeca se foda, e acho que ele vai se foder mesmo. Tudo indica que vai tomar no cu dele. Além de praga de Santista pegar, ele também tá ferrado na justiça. O que a gente falou no último resenha do Robinho, né? Que são as consequências das escolhas. Tudo na vida são escolhas e vão ter consequências. E então, parabéns, Zeca. Se fudeu. Resenha 36 chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado de mais um resenha. Tamo firme aí nessa caminhada de gravar sempre pra vocês, trazer essas notícias, esses mais de 10 minutos exclusivos falando só de Santos que ninguém tem, né? A gente vai agora pro nosso momento Depressivo Responde, né? O David Pavili: queria muito que a Puma fosse fornecedora do Santos, o design é muito da hora. Vocês têm alguma informação disso, de questão de fornecedor, né?
Todo mundo que a gente conversa aqui mais dessa parte, então pessoas da Santos Store, falamos com pessoas de outras grandes revendedoras. A princípio vai ser a Umbro mesmo. A gente não sabe de mais detalhes da negociação. O Modesto Roma tinha fechado um contrato ridículo de 7 milhões de reais ao ano. Espero que ele esteja engasgando com uma coxinha agora, porque, pelo amor de Deus, quem fecha um contrato de patrocínio de fornecedor de 7 milhões? É modestão. Mas aí o Santos, acho que ao invés de quebrar esse contrato e tentar outro, eles vão tentar dar uma melhorada nesse contrato da Umbro, tentar chegar pelo menos nos 10 milhões, que ainda é pouco, e ver no que vai dar, né? Pelo menos uma coisa é certa, a Umbro chama título pro Santos. O Santos raiz, a Umbro, né, cara? Os nossos melhores momentos, assim, 2002, 2004, Sim. Foi Umbro, Santos raiz. Gosto muito dessa marca, traz grandes lembranças pro Santos também, pro torcedor santista. E espero, né, que realmente tenha um desfecho bom pros dois lados, principalmente pro nosso, pro lado do Santos. E do torcedor, né, que, faça uma camisa um pouco mais barata, mais bonita. Mais acessível. E o Anthony Gabriel pergunta se a gente aceitaria o Zeca de volta. Não, eu não. Até essa entrevista eu até falava que sim, mas depois dessa entrevista, depois o cara falar, eu levei o nome do Santos pra seleção, pode ir pra casa chorar. E agora a gente vai pros salves, né? Um salve aí pro João Vitor e um salve também pro Jean Games Xbox One. Tamo junto e um salve pra todos os santistas aí que nos acompanham. Valeu, galera. Confira aí qual seria a reação do Pelé e do Neymar, né? Jogadores realmente que honraram o Santos na seleção brasileira. Como eles reagiriam perante essa cagada que não foi no banheiro, foi pela boca do Zeca.